Acorda, preguiça! E aí, pessoal, estou aqui de volta, conforme combinamos. Nosso encontro toda quarta-feira, meio-dia, para falar de temas sobre psicologia, em todas as esferas da psicologia, no campo emocional, no campo pessoal, no campo familiar. E hoje, como programa especial, nosso primeiro encontro formal, a gente vai falar da psicologia do esporte. Afinal de contas, o canal do Porquê Preguiça começou baseado na superação de vida através do esporte. Então, Paulo Henrique Rodrigues, que é um querido que me convidou para fazer esse quadro com ele, que abriu esse espaço para a gente falar um pouco sobre a psicologia, também foi transformado a partir de 5 neurotransmissores que são responsáveis pela alta performance de atletas em qualquer área da atividade física e esportiva. Fique aí com a gente que a gente já mergulha um pouco mais nesse universo. Acorda, preguiça! Gente, voltei. E agora eu pergunto primeiro para o Preguicinha. Segura aí. Preguicinha, e aí, tá preparado? E você aí desse lado, tá acordado? Tá comigo? Então vamos descobrir um pouquinho mais sobre psicologia em várias esferas e principalmente na área do esporte, que é o nosso tema de hoje. A psicologia, talvez vocês não saibam a diferença entre ela como uma forma global e ela na área do esporte. Psicologia na área global, como o estudo de um comportamento, ele vai falar sobre o comportamento humano na área cognitiva, na área emocional e psicossocial. E o esporte, ele vai falar de todos esses aspectos, mas dentro do movimento do corpo. Então, deixa de ser só os aspectos cognitivo, psicossocial e emocional para o indivíduo, para a pessoa, e passa a ser para essa pessoa no seu corpo em estado de movimento. Eu não sei se ficou claro, mas a psicologia do esporte vai estudar as mesmas emoções que afetam o corpo do humano, só que dentro de uma outra situação em que ele está sob o estresse de uma atividade, sobre a cobrança, sobre a pressão de uma torcida, sobre a pressão do tempo da execução de uma atividade esportiva. Então, a psicologia do esporte ela tem um aprofundamento que, para além do estudo normal dos neurotransmissores, da neurociência que envolve a psicologia, no caso do esporte, ela se aprofunda ainda mais, porque, naturalmente, esse indivíduo está em situação que foge, muitas vezes, ao controle dele. Quando a gente fala em esporte, a gente envolve qualquer atividade física? Não. Talvez para alguns de vocês essa fala seja até uma novidade, mas a gente diferencia atividade física de exercício físico e de esporte. A atividade física, na verdade, que a gente fala assim, mas eu estou me mexendo, eu já estou fazendo uma atividade. Não, não é exatamente isso. Não é só você movimentar o seu corpo que te coloca em atividade. Quando você vai começar uma atividade física, você faz um alongamento. Esse alongamento avisa para o seu corpo que você vai entrar no estágio de exaustão, de demanda sobre ele, de necessidade que ele se movimente. E no final de toda essa movimentação de uma atividade como, por exemplo, um funcional ou qualquer atividade física, você também volta a fazer um alongamento. Para quê? Para reestabilizar o seu corpo na posição de relaxamento, para dizer para ele assim, agora fica tranquilo, a gente volta à vida normal e aí você sai desse exercício físico de forma regulada, seu corpo de forma já regulada. E o que é o esporte, então, dentro dessa diferença de aspectos de atividade? Então, falamos da atividade física, recapitulando, que é tirar o corpo da inércia, mas de forma consciente, intencional e com um movimento que a gente vai perceber o resultado. A gente falou do esporte, da atividade esportiva, que é efetivamente você entrar em alguma atividade propriamente dita, e aí você vai ter momentos de exigência do corpo, momentos de relaxamento, isso em cadeias musculares diferentes. E agora ele está falando do esporte. O esporte, na verdade, é essa atividade física também, só que ela é dentro de um outro contexto. Ela é dentro de um contexto em que existem regras para que esse resultado chegue. Claro que o exercício físico dentro de uma academia também tem regras, mas o esporte ele já pensa na atividade coletiva, ele pensa na competição. É quando você tem que medir a sua qualidade em relação a algum opositor ou alguma medida que já existe. Então, se eu sei que o recorde tal é X, a minha meta inicial é passar esse recorde, é superar essa meta. E, obviamente, eu vou estabelecer uma nova para mim. Por exemplo, eu adoro salto em altura, porque é uma atividade em que o atleta, a maior preocupação dele é vencer o milímetro que ele conseguiu saltar no salto anterior. E, obviamente, também vencer o milímetro que separa ele do oponente dele, do concorrente. Então, qualquer salto em altura, ele é milimétrico, literalmente. E é bem legal quando você vê a conquista desse atleta, quando ele consegue transpor lá o sarrafo, né? Aquela barra que mede a altura. Então, não sei se vocês sabiam da diferença entre atividade física, exercício físico e esporte, mas de uma forma bem objetiva e resumida, a gente aborda dessa forma. E, gente, tudo isso acontece que nós temos neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? É uma substância química que proporciona correntes elétricas que fazem conexões
através de sinapses dos neurônios. Esses neurotransmissores, eles são capazes de estimular áreas do seu cérebro que vão ser capazes de te motivar, te levar, te conduzir para algumas emoções e algumas sensações que vão performar mais ou menos de acordo com a sua capacidade, não só de se concentrar em ampliar esses neurotransmissores, como principalmente você sair de momentos em que você tenha isso, tipo numa baixa de energia, e buscar ter, por exemplo, os 5 que a gente vai falar aqui agora. O último é um dos mais importantes, se não o mais importante. Dopamina, esse é mais comum, todo mundo fala bastante da dopamina, que está muito associada ao quê? Ao humor, à motivação, ao bem-estar, a pessoa querer fazer. Então a dopamina, que é um neurotransmissor que é mais tradicional, que as pessoas têm mais familiaridade, ela vai te proporcionar aí a sensação de recompensa. E é muito legal isso, porque o esporte é total recompensa, né? A gente, na verdade, faz um esforço danado para, no final, morder a medalha, levantar o troféu, receber lá todas as honras de quem foi bem sucedido na atividade. A dopamina, que eu diria que é o mais comum e talvez até o mais importante, porque a gente não consegue ficar dentro da atividade esportiva sem a motivação. O motivo principal da gente sair da cama de manhã e ir para aquele treino. Ai, vou ter que treinar, ai, vou ter que jogar. Sim, é difícil, mas é indispensável. Quem de nós, depois que está na atividade física, não fala assim, ainda bem que eu vim, que bom que eu levantei, que bom que eu estou aqui. Puxa, nunca mais eu vou faltar. Tudo bem, até amanhã de manhã a gente fala que não vai faltar, né? Amanhã de manhã é outra preguiça. Acorda, preguiça! Sai dessa moleza, sai dessa cama. Bora malhar, bora treinar para ficar forte e saudável, que é mais importante. Entra o segundo neurotransmissor, esse é muito importante também, todos são, mas a gente fala do muito importante porque cada um vai abordar uma área em que a gente precisa, no final das contas, a composição de um pouquinho de cada um deles para realmente performar de forma bacana. A serotonina, ela regula o humor, o sono e a ansiedade. E quem de nós sabe que a gente não produz nada no dia seguinte de uma noite mal dormida? Quem de nós, se amanhã tem um compromisso, seja ele qual for, de trabalho, de estudo, uma prova, um trabalho de faculdade, quem de nós não fica comprometido no dia seguinte quando não tem uma boa noite de sono? Então, uma outra exigência, isso independente da atividade que você faça, é que você durma bem. Esse papo de 8 horas por noite é um luxo? Não, não é um luxo. Deus fez 24 horas para a gente separar em 3. 8 para dormir, 8 para atividade, 8 para se divertir. Então, começa a pensar nas 8 da diversão, mas não deixa de curtir as 8 de sono, que também são imprescindíveis. E sabe por que ela é muito importante também? Porque ela ajuda o atleta a ficar calmo. Ela ajuda você a controlar quando você está sob pressão. Já viu aqueles atletas? Eu tenho alguns exemplos próximos, mas eu não posso ficar aqui babando muito. Mas sabe aquele atleta que na hora da decisão, da cobrança de um pênalti ou de um gol em que só tem ele e o goleiro e a pessoa chuta para fora? Esse cara não tem essa calma, ele não tem talvez esse concentrado de serotonina que dá para ele essa tranquilidade de entender o desafio, mas não perder aquela competição, não perder o foco. Ele consegue de forma tranquila, calma, executar a ação de forma perfeita e faz o gol. Até porque a calma do indivíduo, ele desestabiliza o goleiro que está do outro lado. Então não é incomum você ver o goleiro literalmente tremer na base, porque o oponente dele, que nesse caso é o atacante que está na frente dele, tem a calma para executar aquela ação do gol e ele consegue ser bem sucedido e faz o gol. Eu falei, cara, o gol foi lindo, super tranquilo, perfeito. Então a serotonina tem essa função de trazer essa tranquilidade, essa capacidade de você executar de forma perfeita uma ação sob pressão. O terceiro neurotransmissor, que é a noradrenalina, essa está muito envolvida na luta e fuga, né? Isso aí é um dos neurotransmissores primitivos. A gente, na verdade, foi trabalhado nisso, né? Desde a época das cavernas, a gente tinha, literalmente, a luta ou a fuga. Ou a gente lutava para sobreviver ou a gente fugia. Então, isso está muito associado à noradrenalina, que, na verdade, vai nos dar o quê como benefício desse neurotransmissor? A sensação de atenção, de estar alerta, de estar conectado, de estar focado, de não perder a concentração. A noradrenalina, como a gente fala, adrenalina, que nos acelera, ela nos mantém ativos, nos mantém ligados. Vamos lá, cadê? Não perde o foco, estão por aqui. Acorda, preguiça! É disso que a gente está falando. Noradrenalina, ó, da acordar. Quarto, é legal também, porque é a endorfina. O que a endorfina faz? A endorfina já tem uma capacidade diferente. Ela, na verdade, vai nos ajudar a ter uma sensação de alívio ao estresse que
toda a atividade esportiva coloca o nosso corpo. Então, ela nos dá mais resiliência e capacidade de tolerância da dor. Ela nos proporciona, durante o exercício físico intenso, em competições esportivas e momentos de grande exigência do físico, ela nos proporciona a resiliência, o condicionamento e a tolerância à dor. Então, a endorfina tem essa capacidade. E o quinto e último, que a gente já falou que é um dos principais, se não o principal, e na verdade ele é principal porque ele inverte um pouco a proposta. Enquanto todos os outros são de acelerar, o GABA ele é para inibir. Ele inibe o seu cérebro, ele tem um processo inibitório, mas não para você desacelerar no sentido de virar preguiça, né? Mas no sentido de quê? De envolver a regulação do seu metabolismo, de regular a ansiedade, de regular o estresse. Então o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele trabalha como? Ele trabalha desacelerando, tranquilizando, trazendo você de novo para um estágio mais preguiçoso. O que vai dar para você o quê? Uma capacidade de reduzir o estresse e a ansiedade quando você está sendo cobrado. Então, um exemplo, eu estou no meio de uma competição, de uma atividade, todo mundo me cobrando, a torcida gritando, ou meu técnico ali na beira da minha quadra, aos gritos. Eu preciso ter aí essa tranquilidade de entender esses comandos externos, ou essas influências externas, mas não sair do meu equilíbrio. Então, ele inibe o estresse e a pressão, diminuindo a ansiedade nesse momento de competição, garantindo aí que eu também consiga ter um resultado bacana. E, na verdade, pessoal, tudo isso é para dizer para a gente o seguinte: o equilíbrio entre esses aspectos emocionais, psicossociais, cognitivos, eles trabalham para motivar esses neurotransmissores a agirem de forma que nos incentive, nos motive a conquistar a alta performance, o melhor resultado dentro da atividade do esporte, seja ele qual for. São as 3 áreas em que o corpo em movimento exige da gente que a gente esteja dentro de uma regulação metabólica, dentro de um equilíbrio, para que a gente tenha sucesso e resultados positivos na atividade que você escolher exercer. Então, psicologia é um universo muito amplo, qual a gente vai ter bastante assunto aqui para explorar. Se o Paulo Henrique deixar, vamos voltar muitas vezes. Mentira, vai deixar sim. O Preguicinha me quer no canal. E a gente vai voltar muitas vezes com várias frentes onde a gente vai explorar aí parte afetiva, família, criança, jovem, adulto, senioridade, maioridade, envelhecimento. Tem muita coisa bacana para a gente conversar. E dentro dessa área aqui hoje, começando o canal com o esporte. E aproveitando para agradecer os patrocinadores do canal. Tem muita gente boa aí apoiando o canal. Oi? Falou comigo? Ô, Preguicinha, fala aí, não ouvi. Ah, tem razão. Boa, garoto. Ainda bem que você lembrou de falar com a gente. Segue o canal Porque Preguiça no YouTube. Segue o Instagram Porque Preguiça Oficial. E, manda no direct a sua dúvida, a sua questão ou algum tema que você queira que a gente aborde aqui, tá? A gente já tem feito aí uma curadoria dos principais temas que as pessoas estão compartilhando com a gente, perguntando, pedindo. E eu estou organizando esse conteúdo para compartilhar com vocês. Então, não deixa de participar, manda pra gente a sua dúvida, o seu questionamento e a gente vai responder, né, Preguicinha? Beleza? Até quarta! Beijo, gente! E não deixa de assistir o Acorda Preguiça!